31 de outubro, aniversário da Reforma Protestante, que começa dia 31 de outubro de 1517. E hoje a gente quer explicar um pouquinho o que aconteceu, onde ela realmente começou e tudo que se agravou depois dessa data. Na verdade, a reforma mesmo, as pessoas se revoltando contra aquilo que a igreja pregando e querendo trazer algo diferente, começa bem antes. Se você pegar para estudar, em 1328 nasce John Wycliffe, depois nasce John Huss, e esses caras já são responsáveis pelo que a gente conhece como Reforma Protestante. Eles já batiam muito contra aquilo que a igreja pregava. Já falavam da distribuição da riqueza, sobre a separação da igreja e o Estado, sobre a venda de muita coisa que acontecia lá na igreja. Então isso vem bem antes de Lutero, em 1517. A data 31 de outubro de 1517 é dada pelo dia que os historiadores dizem onde ele prega as 95 teses na igreja de Wittenberg. Só que uma curiosidade é que historiadores falam que talvez isso nem tenha acontecido, ele talvez não tenha pregado essas 95 teses na frente da igreja. E mesmo se ele tivesse feito isso, não era algo tão revolucionário que é uma rebeldia completa contra a igreja da época, porque era normal colocar diante da igreja aquilo que as pessoas que estudavam queriam debater, queriam conversar. Então era como se fosse um mural de recado, eles colocavam lá tudo o que ia acontecer, o que eles queriam discutir entre eles, no meio dos estudantes. Então não foi algo de muito revolucionário ou rebelde Lutero ter feito isso, se é que ele fez. Para entender o que aconteceu lá naquela época, a gente precisa entender qual que era o cenário que a igreja estava passando, que a sociedade estava passando lá. Em 1517 é marcado também como a data da invenção da prensa por Gutenberg lá na Alemanha. Então o que era escrito começou a ser distribuído de forma mais fácil por causa da invenção da prensa. Antes precisava ser copiado. E também os textos originais da Bíblia tinham acabado de se tornar disponível para o povo todo, o texto original dos escritos da Bíblia. Então o pessoal começou a ter acesso ao que a Bíblia realmente falava, ao que os escritos originais diziam, e isso que ocasionou essa revolução de pensamento das pessoas. Os escritos de Agostinho tinham acabado de se tornar disponível para o povo ler também, então eles conseguiram ler aquilo que Agostinho falava, e se você pegar para ler os escritos de Agostinho, é muita coisa do que a Reforma Protestante falava, era aquilo que Agostinho já trazia. Ele já era um cara muito revolucionário às ideias. E também Johann Tetzel, um frade dominicano, começou a angariar fundos através da venda de indulgência para a renovação da Basílica de São Pedro. Então esse cenário todo acontecia, os escritos da Bíblia se tornando disponível, os escritos de Agostinho, a prensa sendo inventada e a venda de indulgência acontecendo, muita gente vendendo muitos seus bens e deixando aquilo que tinha para poder ajudar na construção da Basílica de São Pedro, e tudo isso junto começou a trazer um cenário de revolução, um cenário de vamos pensar, vamos ver o que está acontecendo em toda a igreja, seja com Lutero, com as pessoas que estavam lá, e como a gente vai ver, com muitas outras pessoas também da época. É legal perceber também, se você lê as 95 teses de Lutero, e a gente vai deixar o link aqui embaixo para você poder ler elas em português, que elas não foram escritas em tom de acusação, elas não foram escritas em tom de rebeldia. Ele não estava se rebelando contra a igreja, querendo acabar com o Papa e com a igreja, e ele não ia contra muita coisa que a igreja pregava. Ele não queria sair da igreja católica, ele não queria derrubar o Papa, ele não queria criar a primeira igreja pentecostal. Ele só percebeu que algumas coisas talvez não faziam sentido, e ele escreveu essas teses para falar: pessoal, vamos pensar agora que a gente tem disponível esse tanto de informação, vamos pensar sobre o que foi escrito, vamos pensar sobre o que foi dito por Jesus, e vamos começar a transformar o nosso pensamento através da renovação aqui do que a gente está podendo aprender agora. E para a gente entender o que eram essas 95 teses, eu quero ler para vocês as 3 primeiras. A primeira tese de Lutero diz: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Segunda tese: e essa expressão não pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, a confissão e a satisfação, a cargo do ofício dos sacerdotes. Terceira tese:
Todavia, não quer que apenas se entenda o arrependimento interno. O arrependimento interno nem mesmo é arrependimento quando não produz toda sorte de modificações da carne. O problema de Lutero não era contra as indulgências em si. Isso é algo que às vezes as pessoas tomam como errado. Porque se você pegar para ler aquilo que ele escreveu, ele não estava indo contra as indulgências. Até mesmo uma das teses dele, a número 71, ele está falando que vai ser tomado como anátema, como maldito, aquele que falar contra o caráter apostólico das indulgências. Então ele não gostava que as pessoas falassem contra esse caráter que ele tinha das indulgências. E como a gente leu aqui nessas primeiras teses, ele sempre fala que o arrependimento interno não tem significado se não trouxer um arrependimento externo. Então ele acreditava o quê? Que as indulgências eram essa visão de arrependimento externo. Então a pessoa se arrependeu do seu pecado, a indulgência era ela externando o que ela tinha sentido, o que ela tinha mudado em relação aos seus pecados. Então ele não era contra isso. Ele só queria que isso não tivesse sido tornado de forma negativa, que isso não tivesse sido usado só para angariar fundos sem significado nenhum, como aconteceu com esse frade dominicano que nós falamos. Até porque na tese 72, ele fala que será abençoado aquele que fala contra as pessoas que pregam a indulgência de forma incorreta. Então ele acreditando nas indulgências, o problema era contra a pregação incorreta e como uso só para angariar dinheiro para a construção, para a renovação da Basílica de São Pedro. É bom lembrar, claro, que no final da vida dele, que alguns anos depois de tudo isso que aconteceu, Lutero estava sim contra a venda de indulgência, Lutero estava contra o Papa, mas isso não era o início da batalha dele. Ele começou indo contra algumas coisas e quando não aceitaram isso que ele estava falando, quando tomaram ele e expulsaram ele da igreja, é quando ele começa a pensar mais radical e ir contra o Papa e perceber que o problema não era com as pessoas ao redor do Papa, não era com as pessoas que tinham comprado o cargo, era com o Papa mesmo o problema. Era o líder supremo da igreja naquela época que era o problema dessas grandes coisas que ele ia contra. Então ele termina a vida dele sim, indo contra tudo isso e contra todas essas pessoas, mas não foi o início. Como a gente viu em 1517 Lutero faz isso, e em 1519 começa a reforma lá na Suíça, com Ulrico Zwinglio. Ele é um grande reformador que começou esse movimento junto, em paralelo com Lutero, lá na Suíça também. Então ela foi se estendendo a partir disso daí. Começou um pouco antes de Lutero e foi se estendendo depois dele para a Suíça em 1519. Em 1521, Lutero é excomungado da igreja. Ele é pedido para se apresentar as ideias, para falar aquilo que ele acreditava, e a igreja toma aquilo que ele ensinava, aquilo que ele falava nas cartas dele e nas 95 teses como anátema. Então excomunga ele da igreja, então ele sai da igreja em 1521. Em 1530, o imperador Carlos V chama os luteranos e Lutero para vir conversar sobre as ideias dele, apresentar aquilo que eles acreditavam, e Felipe Melanchthon vai lá para conversar com o imperador, e é onde é escrita a Confissão de Augsburgo, que é a confissão de fé usada nas igrejas luteranas até os dias atuais, até os dias de hoje. Ele vai lá levando escritos de Lutero, levando escritos da igreja luterana em si, do povo luterano, e apresenta qual que é a confissão de fé, o que é que eles acreditam. Em 1534, Henrique VIII pede para o Papa para oficializar o divórcio dele com a esposa atual para ele poder casar com outra moça, e ele tem esse pedido negado pelo Papa. Então ele quebra relações com a Igreja Católica e começa a religião anglicana lá na Inglaterra. Depois disso, em 1536, aparece João Calvino, que vem com aquilo que é conhecido como o maior compêndio teológico de todos os tempos, as Institutas da religião cristã. Depois de 1536 das Institutas, em 1541, Calvino é chamado para ir em Genebra, na Suíça, para poder pregar o que a gente conhece hoje como a teologia da fé reformada. De 1545 a 1563, acontece o Concílio de Trento. E esse Concílio de Trento é o que a igreja reuniu para poder discutir as ideias que a reforma protestante estava trazendo. Então você vê que de 1517 a igreja só foi discutir essas ideias e sentar para listar o que eles acreditavam 30 anos depois quase.
E esse concílio leva cerca de 20 anos da igreja discutindo sobre o que eles acreditavam, sobre o que Lutero tinha falado, sobre aquilo que o povo luterano estava trazendo para o povo da igreja. É a chamada Contra-Reforma. E eles pegam e listam nessa Contra-Reforma o que é que eles acreditam. E a gente vai listar para vocês. Em primeiro lugar, o Concílio de Trento nega o que Lutero falava sobre a justificação pela fé. Eles acreditavam que a justificação da pessoa também podia ser feita pelas boas obras e por seguir os sacramentos da igreja. Então não era somente pela fé, a pessoa tinha que ter boas obras e conseguia ser justificada apenas pelas obras que ela fazia. Eles reafirmaram o purgatório e a venda de indulgências e o uso de orações para remover alguém do purgatório ou diminuir a estadia de alguém lá. Eles também reafirmaram a existência da transubstanciação e todos os sacramentos relacionados à Santa Ceia. Eles acreditavam na autoridade da Escritura, mas também acreditavam que as tradições da igreja estavam em mesmo nível das Escrituras. Então aquilo que a Bíblia falava e aquilo que a igreja mandava para o povo estava em mesmo nível espiritual de autoridade. Então, a mesma forma que você acredita na Escritura porque a Bíblia diz algo, você também vai fazer o que a igreja fala por causa da tradição dela. E por fim, eles corrigiram e também reafirmaram o uso das imagens nas igrejas e nos cultos. O que eles falavam, e é até interessante comentar isso, é que as pessoas usariam as imagens para lembrar da vida dos santos, lembrar do sacrifício dos santos, das pessoas que viveram para o Evangelho, mas eles falavam bastante sobre isso não se tornar idolatria no meio do povo. O povo não começar a adorar essas imagens, mas só usar como lembrança e como honra para a vida desses santos da igreja. Logo após esse concílio, a Companhia de Jesus é fundada por Inácio de Loyola. Ele já estava pensando nisso um tempo atrás, mas aproveitou esse cenário de contra-reforma, de ir contra aquilo que Lutero tinha falado, do que os protestantes tinham falado, e veio com a ideia para o Papa de formar a Companhia de Jesus, e daí que nascem os jesuítas. E a Companhia de Jesus, logo os jesuítas, tinham como trabalho pegar aqueles reformadores e trazer eles de volta para a fé da Igreja Católica original e aos sacramentos da igreja. E claro que eles faziam isso de forma muito educada, de forma muito sensata, a fio de espada, matando todos aqueles que eram contra o que eles ensinavam. Em 1560 surgem os puritanos, tentando trazer uma ideia de que as pessoas deviam viver a vida cristã de uma forma pura e simples, só seguindo aquilo que a Bíblia falava. Então eles vinham apresentando essas ideias em 1560. Em 1562, após um massacre de muitos e muitos protestantes, começam várias guerras em vários lugares dos protestantes versus os católicos. Em 1564 morre João Calvino. Em 1565 morre John Knox, um reformador da Escócia. E em 1572 ocorre a Noite de São Bartolomeu, que é onde 3.000 protestantes são brutalmente assassinados por pessoas da Igreja Católica e pelos jesuítas. Em 1598 é escrito o Edito de Nantes, na França, que concede a liberdade do culto religioso aos huguenotes, que eram um grupo protestante reformador na França. De 1618 a 1648 tem aquilo que a gente chama de Guerra dos 30 anos, que é uma guerra extensa entre os católicos e os reformadores outra vez. Em 1685, Luís XV, ele revoga o Edito de Nantes na França, trazendo a expulsão de 200.000 huguenotes de lá da França. Então eles são expulsos e não tem mais liberdade de culto religioso. Em 1689 é escrito o Ato de Tolerância lá na Inglaterra, que dá liberdade de culto religioso agora aos puritanos e que acaba com a guerra antipuritana que estava acontecendo lá. Em 1691 acontece a Constituição de Massachusetts, ela é escrita dando liberdade de culto religioso para Londres e todas as colônias londrinas também, para ter o culto religioso, seja de qualquer fé, seja de qualquer igreja, dando liberdade de culto para os reformadores e para os protestantes. Em 1738, John e Charles Wesley se convertem e eles começam um avivamento lá na Inglaterra. E é aí em 1738 onde nasce a primeira igreja metodista. Então você vê de 1517, ou se a gente for mais longe, de 1400 com os primeiros reformadores, a igreja só vai nascer em 1738, com John Wesley e Charles Wesley. Em 1787 é escrito o Edito de Tolerância. Então na Constituição americana é dado liberdade de culto para qualquer religião, agora isso em lei. E finalmente em 1906 acontece o avivamento da Rua Azusa,
que é conhecido como o início da igreja pentecostal lá em Toronto, no Canadá. Então, de 1517, a gente chega a 1906, que é onde nasce a primeira igreja que a gente conhece como pentecostal. Então você vê que a reforma levou cerca de 400 ou 500 anos para trazer alguma diferença de forma tão grande, de forma a criar uma nova igreja, uma nova ideia totalmente diferente do que a igreja católica pregava. Então é curioso a gente ver que as coisas na Reforma Protestante não aconteceram de forma tão rápida e que Lutero não foi o cara que abriu a primeira igreja pentecostal ou que saiu da igreja católica por não acreditar em tudo que eles falavam e querer criar uma nova igreja. As coisas levaram um bom tempo e até hoje ainda a gente tem que trazer muitas ideias de Lutero ou dos reformadores como Wycliffe e John Huss, porque a igreja ainda não se reformou totalmente. E esse foi o nosso vídeo da Reforma Protestante. Comenta aqui embaixo se você gostou ou não gostou, deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e muito obrigado se você chegou até agora. E viva os 499 anos da Reforma Protestante!